Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Esse curso eu dei ele completo na semana passada, mas hoje eu vou passar por cima para vocês terem uma noção do que aconteceu nesse curso. Foi libertador. Bom, inicialmente, né, esse curso é sobre os 7 princípios para a área prosperar. Mas além de trabalharmos com princípios aqui, eu divido ele nas 4 fases da nossa vida. Porque é importante nós sabermos aonde nós estamos e cada passo que nós devemos dar para chegar na próxima fase, ou seja, para tomar posições da próxima fase. E deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Não consigo. Eu quero iniciar com vocês falando um pouquinho da história de José. O que José do Egito, eu e você, nós temos em comum. Para quem não conhece a história de José do Egito, José foi um dos filhos de Jacó e o filho preferido de Jacó, porque foi o primeiro que nasceu da amada de Jacó, Raquel. E esse amor especial por José gerou uma certa inveja dentro da família dele e os irmãos criaram uma situação para que José fosse morto. Entretanto, ali entre ideias e voltas, vários irmãos, vou resumir bem a história, ele não foi morto, mas foi vendido ao Egito como escravo. Bom, nessa ida para o Egito, José passou também por outras e diversas dificuldades. Uma delas foi trabalhando na casa de Potifar. A esposa se apaixonou por José e quis ter um affair com ele. José era um homem de princípios e não deixou que aquela atitude da mulher fosse suficiente para quebrar os princípios dele, destruir os valores dele. E não aceitando aquela situação, a esposa de Potifar criou uma situação na qual José colocou José como culpado de tentar assediar ela, né? Seria a palavra atual, mas não usada lá no passado, e ele foi enviado para a prisão. 13 anos na prisão, José teve a oportunidade de ir ao faraó para revelar um sonho. E nessa revelação de um sonho, José não simplesmente apresentou os problemas que estava sendo colocado ali na mesa com o sonho, mas também apresentou a solução. O sonho de Faraó mostrava que após 7 anos de muita fartura, o Egito passaria por um período de crise, no qual não teria alimentos, as chuvas iam secar, e o José, trazendo essa revelação apresentada por Deus a ele, também traz a solução e diz: olha, você vai precisar reservar 30% de todo a produção desses 7 anos para que nós consigamos viver os outros 7 anos e prover para o Egito inteiro. Então, José foi uma pessoa extremamente crucial para salvar a humanidade, né, naquele momento, não só os egípcios, mas todas as raças e culturas ali em volta dele. E o que essa história tem a ver com você? Tem a ver que você todos os dias passa por injustiça, por dificuldade, por problemas, e mesmo assim você tem a possibilidade de prosperar. Prosperar como, Patrícia? Seguindo princípios. Princípios que não mudam, princípios que vão te levar a resultados, que levaram outras pessoas a ter os resultados e vão continuar levando você e todo mundo que segui-los. Então, é essa apresentação que eu quero fazer hoje para vocês. Eu quero falar sobre princípios imutáveis, que independente de José, eu ou você, chegaremos ao mesmo lugar caso sigamos. Dentro da agenda, eu vou falar desses princípios dividindo em 4 fases. A primeira fase, sair das dívidas. A segunda, sair do 0 a 0. A terceira, ser planejado e consistente. E a quarta, tornar-se um investidor. Por que essas fases, Patrícia? Porque não adianta eu falar para você investir se você está devendo todo mundo à sua volta. Não adianta eu falar para você investir se você não consegue sobrar nada, se você está vivendo para pagar conta e muitas vezes usa cartão de crédito ali
para girar o seu mês. Então não adianta eu falar de uma coisa lá na frente se você está passando por um problema na fase 1. Então nós vamos passar por princípios para resolver cada fase e assim eu te garanto, seguindo tudo que eu estou te falando hoje, obviamente de forma rápida, como eu disse, você vai chegar a ser um investidor. Dentro de cada fase, quais os princípios que nós vamos falar? Primeira fase, enquanto você é um devedor. Princípio 1, reconheça a realidade e assuma a sua responsabilidade. Para de contar historinha. Para de achar que a sua história é mais bonita. Para de enfeitar. Reconheça a sua realidade e assuma a responsabilidade. 2, priorize o pagamento das dívidas. Para de dizer devo, não nego, pago quando puder. Você não vai prosperar enquanto você tiver essas dívidas que estão te aprisionando. Isso é um princípio bíblico. O devedor é escravo do credor. E eu tenho certeza que você quer prosperar. Então não tem como você ser um escravo. O escravo não prospera. Fase 2, no 0 a 0. Estamos no 0 a 0 significa o quê? Estou vivendo para pagar conta. Princípio 3, estabeleça um fundo de emergência para que você não tenha que bagunçar o seu orçamento, bagunçar a sua vida. Você tem que começar a investir agora, mas não é investimentos procurando alto rendimento ou bitcoins ou qualquer coisa que tenha um risco tão grande. É investir para emergência, ou seja, se caso deu uma dor de barriga, perdeu seu emprego, você não vai bagunçar suas finanças porque você tem uma reserva. Princípio 4, mantenha um orçamento rigoroso. Para você sair do 0 a 0, você precisa se organizar. Porque, olha, você está no 0 a 0 porque você está sendo um resultado da sua vida. E você não está controlando as suas finanças. Seja o gerente do projeto da sua vida. Fase 3, vamos ter consistência, planejamento e consistência. Por quê? Não adianta eu arrumar a casa um dia, bagunçar na outra, arrumar no outro e bagunçar na outra. Vamos ter consistência, planejamento rigoroso e consistência. Nessa fase, desenvolva metas financeiras claras e tenha um consultor financeiro ou se torne um. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos especialistas em tudo, então procure um profissional que é especialista em finanças. Se você não conseguiu resolver sua vida financeira sozinho até hoje, precisa fazer algo diferente. E o que é esse algo diferente? Procurar um profissional ou se tornar um. E na última fase, obviamente, todo mundo quer ser investidor, mas para ser investidor tem que passar por todas as anteriores. E nessa fase comece a investir de forma inteligente. Perfeito? Vou passar rapidamente pelos princípios, como eu disse, não vou dar um curso aqui hoje. Dei esse curso na semana passada de forma gratuita. Então, todos que assistirem esse resumo do curso, vai para o meu Instagram, segue lá, porque toda vez que eu abro um curso grátis, eu coloco o link lá. Esse curso foi no Meets, foi super pessoal e foi completo, com direito a fazer todos os tipos de pergunta para mim, de graça. Tá bom? Isso não acontece sempre, mas quando eu abro, eu coloco no Instagram. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, além de me seguir aqui na plataforma do YouTube, você vai para o Instagram também para acompanhar o que eu coloco lá, certo? Como diz princípio 1, saiba quem é você e o que você está fazendo agora. Presente, essa é a chave. O princípio número 1 é estar presente no presente e saber o que é o seu presente. Não conte histórias bonitas. Saiba onde você está. Reconheça onde você está. Princípio número 2, pagamento de dívida, independente do método que você usar. Precisa pagar dívida. Como que eu faço isso? Fazendo um inventário das suas dívidas. Saiba
quanto que você deve, para quem você deve, o seu poder de negociação e quanto que a sua dívida custa. A partir dessas 4 informações, nós podemos decidir algum método. Método avalanche, bola de neve, tsunami. Não vou entrar nesse mérito hoje aqui. Princípio 3, fundo de emergência. Já falei 2 palavrinhas-chave. Eu tenho um vídeo só falando sobre fundo de emergência. Liquidez e garantia. Preciso garantir o meu principal. Não estou procurando alta lucratividade. Estou procurando garantir o meu principal. Princípio 4, mantenha um orçamento rigoroso. Segue essas porcentagens aqui, ó, que vai dar sucesso. Custo de vida, menos que 60% do seu orçamento. Doações, 10%. Diversão, 10%. Investimento, 20%. Lembre-se, investimento, pagar-se primeiro. A primeira coisa que você faz no mês é tirar o investimento. Princípio 5, desenvolva metas financeiras claras. Não é sonho, é meta, é projeto. Um projeto tem começo, meio e fim, e todas as atividades dentro dele são para atingir o resultado lá na frente. Independente do que seja, pequeno ou grande, transforme em um projeto para que você execute ele com planejamento, consistência, de forma rigorosa, e você vai conquistar o seu resultado lá na frente. Princípio 6. Tenha um consultor financeiro ao seu lado ou se torne um. Por quê? Porque você vai ter uma orientação especializada, um planejamento estratégico, uma prevenção contra erros, uma economia de tempo e de esforço, acesso a ferramentas e recursos e ajuste conforme a sua vida muda. Se você não quer ter um consultor financeiro, você vai precisar se tornar um. Então, vá aprender. Leia livros de finanças, leia livros de mentalidade, porque a maior parte da pobreza está dentro da mentalidade, está dentro dos bloqueios na sua mente. Você não prospera porque você não sabe como prosperar. Então, precisa aprender com quem sabe. Princípio 7, comece a investir de forma inteligente. Para isso que você precisa ser ou um especialista ou ter um especialista financeiro do seu lado, para não fazer escolhas burras, para que você faça escolhas que vão te levar a crescer o seu dinheiro e não a perdê-lo. Por fim, lembra da história de José do Egito? Começamos como ele, todos na merda, todos com perrengue, sofrimento, injustiças, instabilidades. Eu tenho certeza que tá melhor que ele, que às vezes você não foi para cadeia ainda, então deve estar melhor que ele. Mas vamos terminar também melhores do que ele. Porque, seguindo princípios, José se tornou o segundo homem mais importante do Egito. E ele nem era egípcio, tá? Então, com princípios, independente da sua cultura, nacionalidade ou onde você esteja, seguindo o princípio, você vai prosperar. Então, tenha planejamento, tenha perseverança e você vai prosperar. A liderança sábia, combinada com a gestão prudente dos recursos, não só traz prosperidade pessoal, mas também beneficia toda uma nação. Então, prospere para que você derrame na vida do outro. Beijo no coração, gente. E olha, quando eu tiver a chance, faço de novo o curso. Mas para que você tenha a chance de participar desse curso, vai para o Instagram, que eu coloco o link lá. Beijo no coração. Com Deus.